Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Ser igreja junto com você nesse final de semana aqui. Ser igreja, na verdade, é algo divino, irmãos. Quando eu estava expondo Atos dos Apóstolos lá na nossa igreja, eu dizia para os irmãos, e como proposição daquele livro de Atos, que ninguém detém a igreja de Cristo. Ninguém detém a igreja de Cristo. Houve pandemia, houve muitas outras coisas antes, mas ninguém detém a igreja de Cristo. Justo Gonçalves, no seu livro intitulado A Era dos Mártires, ele, certa ocasião, disse que o sangue dos mártires era como se fosse esteio, como se fosse adubo para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho. E eu acredito nisso. Quando nós nos propusemos a estudar o livro de Atos, então, nós falamos que ninguém detém a igreja de Cristo. E a verdade de que ninguém detém a igreja de Cristo, outra pessoa já disse também, em certa ocasião, que a igreja de Cristo é o povo mais rico do mundo. Então, eu e você, nós somos, irmãos, a igreja de Cristo. Nós sabemos que nós experimentamos enormes benefícios por conta disso. A PIB do Parque Aeroporto está celebrando, então, nesse final de semana, 20 anos de existência. Não sei se está bom aqui a posição, acho que agora melhorou, né? É porque o pastor David tem uma proporção assim, né? Mais elevada. Você já parou para refletir sobre isso? Refletir sobre a importância da igreja de Cristo? A igreja, ela é importante, meus irmãos, porque ela foi escolhida por Deus. A igreja, ela é importante porque ela foi adotada por Deus. A igreja de Cristo, ela é importante porque ela foi redimida por Cristo. Então, uma igreja bíblica é uma comunidade saudável, unida, harmoniosa e altamente abençoadora. Não existe honra maior do que pertencer à igreja de Cristo. De fato, é um grave pecado até negligenciar a igreja de Cristo. É um grave pecado perseguir e depreciar a igreja de Cristo. A nós, a mim e a você, cabe amar a igreja de Cristo, porque Cristo amou e deu a sua vida pela igreja dele. E nesse sentido, eu assino embaixo daquela afirmação que diz que a igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. Então, para ressaltar essa verdade, eu gostaria de olhar nessa noite com você para alguns benefícios, para algumas bênçãos de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Essas bênçãos, elas nos enchem de esperança, ela de fato nos une, e porque nós estamos em Cristo. E essa realidade de ser igreja nos encoraja agora a cuidar, como nós temos sido cuidados por Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Eu quero ler apenas alguns versículos, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versos 11 a 14, o texto vai dizer assim, eu leio na Nova Versão Internacional, tá bom? Não sei se está diferente da sua versão aí, mas eu leio na Nova Versão Internacional. O texto diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quero orar com você mais uma vez. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e com a Tua palavra lida, o Teu povo reunido. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações por intermédio dessa palavra. A nossa oração é que o Senhor nos mova em direção ao Senhor mesmo. Nós queremos pedir que o Senhor nos conduza, Pai.
no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, o versículo que introduz e nos ajuda a estruturar esse texto que nós acabamos de ler é o versículo 3 desse capítulo, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Muito obrigado, irmão, pela água. A partir desse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele começa a descrever as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Desde o versículo 4, o apóstolo Paulo ele relaciona essas bênçãos. Ele vai falar para nós, no versículo 4, sobre a bênção da eleição. Nós somos um povo eleito, nós somos um povo separado por Deus. Ele vai falar no versículo 5 sobre a bênção da adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus. Ele vai falar no versículo 7, na primeira parte do versículo 7, sobre a bênção da redenção. Nós somos redimidos por Deus em Cristo Jesus. Na segunda parte do verso 7, ele fala sobre a bênção do perdão. Em Cristo nós somos perdoados de nossos pecados. E aí ele continua, ele vai falar sobre a bênção da revelação do seu ministério, nos versos 8 e 10. Então o Evangelho, ele nos foi revelado, e a partir da revelação desse Evangelho, nós nos tornamos igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então nós somos igreja em Cristo Jesus. E agora nós vamos entrar nos versículos 11 a 14, nós vamos focar em outras 3 bênçãos espirituais que fecham essa longa oração do apóstolo Paulo, uma oração, na verdade, que pode muito bem ser comparado a um cântico precioso de louvor, a um cântico lírico de louvor. Então nós vamos nos deter primeiramente nos versos 11 e 12, para que nós possamos juntos enxergar a primeira bênção que eu quero considerar com você nessa noite. E a primeira delas é a bênção de sermos do Senhor, versos 11 e 12. A bênção de eu e você sermos igreja do Senhor. Bom, aqui é um pouquinho mais do mesmo. No versículo 4, nós vemos que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Nos versículos 5 e 6, então, Ele nos adota como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o quê? Para o louvor da Sua gloriosa graça. No versículo 7, Ele nos comprou de volta através do sangue do Seu Filho. E aí nos versos 11 e 12, Ele diz que nós fomos escolhidos e predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da Sua própria vontade. É isso que o texto está dizendo. Então não há muito mais o que dizer aqui. Nós nos tornamos povo de Deus. Eu e você nos tornamos povo de Deus. Eu e você nos tornamos igreja de Deus pela vontade e pela ação de Deus. É isso que está dizendo aqui. Então, sermos povo de Deus por Sua vontade, pertencermos ao Senhor por Sua própria vontade, é uma bênção, é ou não é, irmão? É uma bênção, é uma grandiosíssima bênção. E a pergunta que fica para nós é: por que Deus nos tornou o Seu povo? Está no texto. Ele nos tornou o Seu povo para a Sua própria glória. Mas a pergunta que fica na sequência é: o que é a glória de Deus? Irmãos, a glória de Deus é a revelação de Deus, a revelação do Deus gracioso. Mas o que significa viver para o louvor da Sua glória, então? Significa adorá-lo com as nossas palavras, significa adorá-lo com as nossas ações, pelo Deus gracioso que Ele é, e levar outros a vê-lo e adorá-lo também. Então, tudo quanto nós temos e somos em Cristo vem de Deus e volta para Deus. Entendem isso? Começa na Sua vontade e termina na Sua glória. O povo de Deus é a possessão exclusiva de Deus, que vive pela vontade de Deus e vive para a glória de Deus. Lembra daquele texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10? Você deve lembrar desse texto. Esse texto, na verdade, é um texto para ser decorado por você.
Esse texto é um texto para que nós possamos carregar no coração e possamos internalizá-lo e vivê-lo dia a dia. Ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, diz o texto, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, como que um indivíduo preso injustamente, como o apóstolo Paulo estava quando escreveu essa carta, ele não se deixa consumir pela tristeza, ele não se deixa consumir pela desesperança, quando ele tem a sua segurança nos propósitos eternos e infalíveis de Deus. E nesse sentido, as circunstâncias, irmãos, elas não prevalecem e elas não nos fazem sucumbir. Por quê? Porque nós somos povo de Deus, para a glória de Deus. Isso é uma bênção descrita nos versos 11 e 12. Olha para outras bênçãos descritas nos versos 13 e 14 agora. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? O que está dizendo na sua Bíblia? Versos 13 e 14. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é o que? A garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, se as bênçãos registradas até o versículo 10 foram bênçãos procedentes do Pai, eleição e adoção, e do Filho, redenção, perdão e revelação do seu mistério, agora nós estamos diante das duas bênçãos procedentes do Espírito Santo de Deus. Quais? Primeira delas, a bênção do selo, verso 13. Segundo, a bênção da garantia da nossa herança, verso 14. O que quero dizer, irmãos, é que o Espírito Santo nos selou. Nós recebemos o Espírito Santo assim que nós confiamos em Cristo Jesus instantaneamente. E o que significa ser selado pelo Espírito Santo de Deus? É possível que você saiba que existem 3 funções de um selo na antiguidade. A primeira é uma transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos legais importantes são tramitados, eles recebem um selo oficial para indicar a conclusão do negócio. Não é assim? Continua sendo assim hoje ainda. Eu preciso fazer algum documento, preciso passar algum bem, eu preciso transferir, então eu preciso ali ter um selo que garanta essa conclusão do negócio. Você fecha um contrato, você fecha a venda de alguma propriedade, a cessão dos direitos que você tinha de um determinado bem ou estabelecimento, ou quaisquer outros documentos que sejam importantes. Você precisa então ir até o cartório para receber esse selo do registro daquele evento e daquele estabelecimento selado, comprado. Agora passa a ter uma nova direção oficialmente quando você o compra. Percebe isso? Pois bem, eu e você, nós estamos sob nova direção. Nós fomos selados como garantia de que o negócio foi legalmente fechado. Nós fomos comprados por Cristo e o selo que valida essa compra é o Espírito Santo de Deus que habita no crente, que habita em mim e que habita em você. E segundo, o segundo aspecto do selo, o selo representa também um direito de posse. O gado e até mesmo os escravos eram marcados por seus donos para indicar a quem pertenciam. Deus, ele colocou o seu Espírito Santo no coração do seu povo, a fim de marcá-lo como a sua propriedade. É isso que o Romanos, capítulo 8, versículo 9, confirma. Vai dizer o texto assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz o texto, não pertence a Cristo. E por fim, um outro aspecto do selo, o selo representa segurança e proteção. Então o selo romano no sepulcro de Jesus era a garantia de que a tumba não seria violada.
conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 27, 62 a 66. Nós não vamos ler todo esse texto agora, você pode depois anotar e depois ler com detalhe esse texto. Nesse mesmo sentido, irmãos, nós fomos selados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, e isso representa segurança, isso representa, na verdade, proteção para a vida de um crente. E o que dizer da garantia da nossa herança? Está presente aqui. Essa é a terceira bênção que nós iremos ver nessa noite. A bênção da garantia da nossa herança. O Espírito Santo nos foi dado como garantia. A palavra original que foi traduzida como garantia aqui é arrabon. Arrabon, na verdade, era o sinal em dinheiro que um comerciante ele tinha de depositar com antecedência para fechar um contrato. E essa palavrinha aqui, traduzida por garantia, representa a entrada, representa a primeira parcela que assegura que todo o pagamento será feito. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que ele terminará a sua obra em nós, a obra que ele já começou em nós. Um dia, ele vai nos levar para a sua presença eterna e gloriosa, e isso vai estar garantido pela presença do Espírito Santo em nós. Ele já nos garantiu isso. Então a garantia é a comprovação da glória que está por vir. E essa palavra garantia também tem sentido de aliança de noivado aqui. É a garantia de que a promessa de fidelidade, ela será guardada. Ela será guardada para o tempo devido. Jesus é o noivo. A igreja é a sua amada noiva. Então nós caminhamos em passos largos para o dia glorioso do casamento e para uma eternidade de felicidade perfeita com o Senhor. Como diria um professor meu, é só tudo isso. Você já parou para pensar sobre o que é ser igreja? Então nós fechamos a lista das bênçãos espirituais que nos foram outorgadas pelo Deus Trino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais as bênçãos então? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está no verso 4, nós já falamos sobre isso. Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Versos 5 e 6. E ele nos comprou de volta através do sangue do seu Filho, está no verso 7. Ele nos perdoou em Cristo, está no verso 7. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, no versos 9 e 10, ou seja, apresentou-nos o Evangelho e nos formou igreja. Ele nos fez sua propriedade particular, nós somos do Senhor, está no versos 11 e 12. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, verso 13. Ele nos garantiu uma gloriosa herança através do Espírito Santo de Deus, verso 14. Percebem? Vocês conseguem perceber isso? Essas são as verdadeiras riquezas que a igreja de Cristo possui. Essas são as verdadeiras riquezas de todos os crentes. Que esperança maravilhosa, irmãos, que nos une e nos encoraja a cuidar uns dos outros. Consegue perceber isso? Todas essas riquezas, elas provêm da graça de Deus. E elas são efetivamente para a glória de Deus. A fonte então é a graça. O alvo é a glória. A igreja de Deus é o povo mais rico do mundo, é ou não é? A igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. Deus Pai nos abençoa com todas as bênçãos espirituais através de Cristo, e é por isso que nós devemos viver para o louvor da sua glória. Mas muito bem, e aí? E daí? O que eu faço com essas coisas aqui? Eu sei dessas coisas todas, mas o que eu faço com elas? Duas perguntas precisam ser respondidas para tornar prático tudo isso. Primeira pergunta: como é que se vive? Talvez você precise fazer essa pergunta. Como é que se vive para o louvor da sua glória? Paulo responde a essa pergunta nos capítulos 4, 5 e 6. Irmãos, vale muitíssimo a pena. Talvez, não sei se o pastor David já fez a exposição da carta aos Efésios.
Ainda não, olha só que presente vocês vão ter. Porque quando expor essa carta, vocês vão ver que riqueza é essa carta. Porque o capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo se encarrega de apresentar para nós os indicativos que nos torna igreja, que nos fazem ser quem nós somos de fato. Nós somos adotados, não é isso? Somos filhos, somos selados, somos perdoados, somos eleitos. Tudo isso está no capítulo 1, 2 e 3. A partir do capítulo 4, e aí o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, é uma maneira muito prática de se viver isso que nós vivemos, que nós somos então. E aí o apóstolo Paulo vai dizer então, já que vocês são tudo isso que eu acabei de dizer que vocês são, em Cristo Jesus, vivam de maneira digna desse evangelho. Então, irmãos, por enquanto é preciso saber que vivermos para o louvor da glória de Deus, nós vivemos quando nós somos diferentes e vivemos diferentes da maioria daqueles que habitam no mundo. Tá bom? Primeira coisa que nós precisamos saber em ser igreja: nós vivemos para o louvor da glória de Deus quando nós vivemos uma vida diferente da maioria dos que habitam no mundo. Dá uma passada rápida comigo nos capítulos 4 a 6, e eu não vou ler todo o capítulo 4 a 6, mas eu vou fazer menção a alguns versículos desses. O que o apóstolo Paulo vai ressaltar para nós nesse capítulo, tá bom? Vou dar um briefing para vocês aqui. Primeiro, ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É isso que está no capítulo 4, no versículo 2. Depois ele vai dizer, no versículo 3 do capítulo 4, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 15 agora do capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 25 do capítulo 4 vai dizer: cada um de vocês deve fazer o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade. Verso 26, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A ideia aqui é da urgência de aplacar uma ira que é natural no homem. Verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Verso 29 do capítulo 4, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Percebem? Verso 31 desse capítulo 4. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Verso 32 do capítulo 4, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Dá um salto para o capítulo 5, verso 2 agora, vivam em amor, diz o texto. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, diz capítulo 5, versículo 3. O versículo 4 vai dizer: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Lá no verso 10, o texto vai dizer: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele vai continuar falando no verso 21 agora: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí no verso 22, mulheres, sejam submissas aos seus maridos como que ao Senhor. E no verso 25, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. Se as mulheres acham que ser submissa aos seus maridos é algo difícil, talvez vocês precisem perceber a dificuldade que é para um marido amar a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja dele. Mas aqui é a orientação do apóstolo Paulo nas Escrituras para nós.
Verso 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 4 do capítulo 6. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Verso 5 do capítulo 6. Escravos, servos, colaboradores, funcionários, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Percebem? Quanta coisa aqui. Verso 9 ainda do capítulo 6 vai dizer: vocês, senhores, patrões, empregados, tratem os seus escravos, os seus servos, colaboradores, funcionários, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. E por fim, no verso 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, muita coisa aqui. Como que se vive então? Baseado nessa bendita esperança que nos une para o louvor da sua glória. Você consegue responder isso? O texto de Efésios vai responder isso para nós. Vivendo uma vida diferente da maioria das pessoas que vive no mundo caído, no mundo perdido, no mundo longe do Senhor, que desejam coisas que o seu coração enganoso deseja. Segunda pergunta: como que eu posso então desfrutar dessas bênçãos eternas? O que os Efésios fizeram? Olha comigo para o verso 13. Ele diz assim: nele, quando vocês ouviram, capítulo 1, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Na revista atualizada diz assim o texto: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, os Efésios ouviram o quê? A palavra da verdade. Esses Efésios ouviram o Evangelho, eles ouviram a palavra do Senhor, eles não ouviram uma palavra motivacional, eles não ouviram uma palavra psicológica, mas a palavra da verdade. Quantas vozes você tem por aí, irmãos? Você pega o seu celular e abre ali no Instagram e fica ali perdendo o seu tempo ouvindo várias informações. Os Efésios ouviram a palavra, eles não ouviram palavras motivacionais, eles não ouviram os milhares de professores que hoje nós temos, que querem de alguma maneira moldar o homem à sua maneira, e querem com o conhecimento humano tentar resolver a vida do homem. A Escritura, ela tem verdades absolutas para nós. A Igreja de Cristo detém a verdade. Por isso que o pastor David leu aqui que nós somos baluarte da verdade, coluna da verdade. Os Efésios não ouviram um falso evangelho. O que os Efésios ouviram foi o verdadeiro evangelho. Eles não ouviram a palavra de homens, mas eles ouviram a palavra de Deus. Os Efésios creram no evangelho. Os Efésios foram salvos por Cristo. Os Efésios foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém será salvo sem conhecer o evangelho. Por isso que é tão importante proclamar o evangelho em praça pública, nas universidades, em qualquer lugar. Tem gente por aí dizendo que não é, o evangelho é algo privado, é algo de um gueto. Não é verdade. O evangelho é para ser proclamado, porque é o evangelho que forma a igreja de Cristo. O evangelho que alcançou a mim e a você. Ninguém é salvo sem se render a Cristo como seu Senhor. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Você conhece o evangelho? Você já creu no evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Um pastor que já não está mais entre nós, numa conferência de missões, ele disse que a igreja de Cristo
é um tremendo campo missionário. Um tremendo campo missionário. E a pergunta continua: você conhece o Evangelho? Você já creu no Evangelho? Você sabe o que de fato é o Evangelho? Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é o maior de todos os tesouros dado à igreja e aos cristãos como indivíduos. Não é uma mensagem entre muitas, mas é a mensagem acima de todas as outras. É o poder de Deus para a salvação e a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos. É por essa razão que o apóstolo Paulo lhe deu prioridade ao Evangelho na sua pregação. E é por essa razão que ele se esforçou com tudo que tinha para proclamá-lo com clareza, pronunciando até mesmo uma maldição sobre todos que pervertessem a sua verdade. Cada geração de cristãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, é responsável pela mensagem do Evangelho. Deus nos chama, e Ele nos chama, irmãos, para guardar esse tesouro que nos foi confiado. Foi Paul Washer quem disse certa vez: se quisermos ser fiéis mordomos, teremos de estar absorvidos no estudo do Evangelho, atentos para compreender as suas verdades, comprometendo-nos a guardar o seu conteúdo. Quando fazemos isso, garantimos a nossa salvação, bem como a salvação daqueles que nos ouvem. Então, irmãos, para sermos salvos, para que você seja igreja do Senhor, uma igreja que zela pela verdade, você não deve apenas ouvir, mas você deve, ao ouvir, crer nesse Evangelho. A sua fé repousa no Evangelho verdadeiro. Você ouve o verdadeiro Evangelho, você prega o verdadeiro Evangelho, você apoia o verdadeiro Evangelho. O que é o Evangelho? Me perdoem, mas eu acredito que o óbvio, ele precisa ser dito. E precisa ser dito várias vezes, repetidas vezes. Eu vou explicar mais uma vez, mas agora de uma forma prática, em 4 pequenos passos. Primeiro, irmãos, todos nós temos responsabilidades com Deus, o nosso Criador. Ele nos criou. Como pessoas criadas por Deus, nós temos a obrigação de dar-lhe honra e glória a Ele. Uma outra verdade aqui: todos nós nos rebelamos contra Deus, o nosso Criador. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Todos nós nos rebelamos, todos nós nos afastamos da glória de Deus, todos nós merecemos aquilo que o pecado é capaz de nos dar. O quê? A morte, uma morte eterna, longe de Deus. A solução de Deus, então, esse é o terceiro ponto desse Evangelho. A solução de Deus para o nosso pecado foi a morte e a ressurreição do seu Filho. A única possibilidade de sermos salvos é através do arrependimento do nosso pecado e a fé em Cristo Jesus. A vida cristã, irmãos, é vivida numa dinâmica de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. É assim que é a vida cristã. Em outras palavras, Deus, o Criador, Ele é santo e justo. O homem é pecador. Jesus é Salvador. Somos salvos única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Simples assim. Sem mistério, sem palavras motivacionais, mas com palavras verdadeiras. Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais através de Cristo, por isso nós devemos viver para o louvor da sua glória. É por isso, irmãos, que nós concordamos com aquela afirmação que nós citamos lá no início da mensagem. A Igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. A Igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. Alguém já disse também que a igreja, ela é uma bigorna que já destruiu muito de martelos. O que está por trás dessa frase, dessa sentença aqui? A ideia é que a igreja de Cristo, ela é estável e completamente vitoriosa.
É justamente por isso que o apóstolo Paulo faz aquela doxologia que ele faz em Efésios capítulo 3, verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo faz essa doxologia. Então, diante de tudo isso, a pergunta que nós devemos responder é: por que é tão fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com seus irmãos? Será que é para poder me satisfazer da forma como eu quero ser igreja? Tem muitas pessoas em todos os lugares que querem ser agradados, irmãos. E a pergunta que fica: por que é tão fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com os seus irmãos? Existem diversas razões. Eu vou citar apenas algumas delas. Eu não vou citar todas elas. Não penso em esgotar isso. Mas a primeira razão que eu quero citar, não é que ela tenha a melhor prioridade aqui, ou a maior prioridade, mas eu quero citá-la. Porque cerca de metade do Novo Testamento foi escrita tendo em vista, especificamente, o ensino, a correção e um encorajamento de igrejas locais, mostrando assim a extrema importância que o Espírito Santo confere à comunidade dos crentes. Quando o pastor David orou aqui, pediu para que o Senhor pudesse nos confrontar por intermédio da sua palavra, ele estava consentindo com a realidade de que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, usa a sua palavra para nos confrontar, nos encorajar, nos corrigir e nos ensinar. Segunda razão pelo que nós devemos frequentar a igreja: tem muita gente que quer ser igreja isoladamente, ou então ser igreja do meu jeito, né? Com os meus gostos e sabores, não é isso? E eu com muita liberdade falo isso. Depois o pastor David corrige o que ele precisa corrigir. Mas eu preciso dizer isso, porque eu vou dizer isso em todo lugar que eu vou. Porque isso tem a ver com a igreja de Cristo, exposta aqui nos evangelhos, e também na carta de Paulo aos Efésios. Segundo, porque só assim, sendo crente que frequenta e participa da vida da igreja, só assim o crente poderá zelar pela pureza da igreja em processos disciplinares, como diz lá em Mateus 18. Mateus 18 vai discorrer sobre processos disciplinares. 1 Coríntios capítulo 5 também. Só assim a igreja, o crente poderá zelar pela pureza da igreja em processos disciplinares, porque convivendo na igreja. Terceiro, porque a espiritualidade cristã, ela é baseada na Trindade, que é marcada por perfeita comunhão, amor e amizade. A espiritualidade cristã é marcada por isso, é baseada na Trindade. Quarto, porque a união dos crentes, expressada na adoração conjunta e na alegre e amorosa comunhão, fornece o contexto que Deus age, trazendo mais pessoas à salvação. Quando você se reúne como igreja, quando o evangelho é pregado, quando as escrituras quando as escrituras são expostas, pessoas chegam a Cristo Jesus por intermédio da igreja. Quinto, porque o Espírito Santo invariavelmente fala à sua igreja e atua sobre ela nos momentos em que ela está reunida em oração e em culto. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 4, verso 31, capítulo 13, versos de 1 a 3 também. Sexto lugar, porque a igreja, tendo sido comprada por um preço altíssimo, precisa ser amparada, precisa ser nutrida e protegida, com a certeza de que a participação de crentes comprometidos ajudará na realização dessa tarefa. É isso que está lá em Atos capítulo 20, verso 28. Quer mais razões pelas quais nós devemos congregar como igreja e sermos igreja? Estamos completando 20 anos de igreja local aqui. O que o Senhor tem para fazer a partir dessa igreja são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Coisas grandiosas que o Senhor tem para esse lugar, e certamente tem pessoas que o Senhor quer alcançar nessa região. Porque longe do convívio eclesiástico, os dons espirituais que o crente recebeu para edificação dos santos não poderão ser exercitados, e ele será então como um membro paralisado no corpo de Cristo, que se enfraquecerá por causa dessa inércia. Lembra desses dons lá citados em Romanos 12?
lá em 1 Coríntios capítulo 12 também, Deus dá dons, presentes para a igreja de Cristo. Para quê? Para a edificação da igreja. Se não há convívio de igreja, esses dons são perdidos. 8º lugar, porque sem estar na igreja, o cristão não poderá obedecer às ordens de admoestar, amar, socorrer e suportar os seus irmãos. Já pensou? Eu estou em casa e estou sendo igreja online agora, sozinho, eu na minha casa. Aí tem a Bíblia, o texto que é para nós admoestarmos uns aos outros. Opa, eu vou admoestar a mim mesmo. É para poder eu, então, agora amar uns aos outros. Eu vou me amar, né? Vou me amar a mim mesmo. Percebem, irmãos? Não há como. Se o cristão não está na igreja, ele não consegue obedecer essas ordens dadas pelo Senhor, de admoestação, de amor, de socorro e de suporte uns aos outros. Tem mais razões. Porque a ceia do Senhor não pode ser celebrada fora do convívio dos irmãos. É isso que Paulo orienta ali a igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, no capítulo 11. 10ª razão, porque o desprezo pela igreja é censurado na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 22. Também porque Deus não habita somente no corpo do crente, habita também na congregação dos santos, realizando ali uma obra especial de edificação. Então é na igreja, é na reunião dos santos, que o Senhor vai edificando a sua igreja. 12º lugar, porque é dentro do contexto coletivo cristão que o crente é fortalecido no seu interior. Ele recebe capacitação para compreender melhor o amor de Cristo, sendo então dominado por Deus. Quantas razões para nós sermos igreja de Cristo, sim ou não? Poderíamos ficar aqui a noite inteira. Não vamos ficar a noite inteira falando sobre as razões. Mas eu preciso citar algumas outras ainda, porque são tão ricas as razões, que você, como crente no Senhor Jesus, ou você talvez que nos ouve, que está assistindo, e que pode estar aqui, vai desejar estar. E precisa desejar estar, porque isso faz parte daquilo que o Espírito Santo provoca em você, para que você seja igreja do Senhor. Porque é na igreja local que o crente, ele é equipado para o serviço santo, por meio do ministério de homens que Deus estabeleceu. Está lá em Efésios capítulo 4. Também porque Deus ordena o louvor coletivo como parte da sua adoração, e não apenas o louvor individual, aquele que você canta no banheiro. É o louvor coletivo que adoramos também ao Senhor. Porque a igreja é a única instituição que protege e sustenta a verdade nesse mundo caído, meus irmãos. O que vai aumentar então o dever do crente de zelar pelo fortalecimento e pelo bom funcionamento dessa igreja. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que nós lemos aqui. Porque a Bíblia ordena o crente, para que o crente não deixe de se congregar. E a desobediência a essa ordem é considerada apostasia, que são marcas dos últimos tempos. Porque a comunhão com os irmãos é um dos resultados de andar na luz. Acho que está bom aqui, né? Acho que tem bastante instrução para nós aqui. E daí? Qual é a conclusão de tudo isso, então? A igreja sempre será um lugar encorajador para que eu e você possamos juntos servir a Deus. A igreja é um lugar encorajador. A igreja foi escolhida soberanamente. A igreja foi escolhida livremente pelo Pai desde a eternidade. Foi remida pelo sangue de Cristo, é selada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo em ação na terra, é o santuário da habitação de Deus, é a noiva do Cordeiro e é finalmente a coluna e baluarte da verdade. A igreja deve ser então depositária e portadora da verdade. Fora da verdade não há evangelho para pregar, não há salvação para receber, e muito menos haverá esperança que sirva de âncora para a alma perdida no mundo caído.
Uma igreja saudável, irmãos. Uma comunidade unida, harmoniosa e altamente abençoadora. Essa é a igreja de Cristo. A PIB do Parque Aeroporto, pela graça de Deus, faz parte do povo mais rico do universo. Você já parou para pensar nisso? Você já havia parado para pensar nisso? Que nós somos um povo riquíssimo e que, como povo rico, nós fomos plantados nesse lugar. E quando o pastor David fala dessa igreja católica, essa igreja universal, não é nem aquela católica nem aquela universal, essa igreja católica universal, esse corpo místico que está em todo lugar e que se reúne no santuário para adorá-lo. Isso sou eu e você. Nós somos igreja de Cristo Jesus. Que privilégio ser igreja, não? Que privilégio. Você está seguro dessa verdade? Você tem ideia da dimensão da obra de Deus na qual você está inserido? Ou será que você olha apenas para uma árvore e não percebe a floresta que está envolvida nessa árvore? Nós somos parte do povo mais rico do mundo, meus irmãos. Que Deus abençoe a PIB do Jardim Aeroporto e que a faça prosperar para a glória dele, porque foi ele que implantou essa igreja há 20 anos, e toda a história dela e todo o presente dado a ela nesse tempo e todos os tempos anteriores, o Senhor esteve com a sua poderosa mão sustentando, passando por trancos e barrancos, não é isso? Mas hoje o Senhor tem despertado você como igreja, para que você seja uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus, nesse lugar e nessa cidade, para a glória dele, para a exaltação do seu nome, não do seu nome. Entendem isso? Que Deus... Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome